Capítulo 315, Traidor 4. Torma usou seus escudos de torre conjurados para bloquear todo o corredor e Belov rapidamente ativou um feitiço de um de seus anéis para conjurar uma parede de gelo com 1 metro de espessura para impedir a explosão. Lith poderia ter usado desvio para escapar, mas avançou em seu lugar. Ele imbuiu o guardião com a magia da água para conjurar uma aura fria e a si mesmo com a magia da terra. Os efeitos combinados deveriam protegê-lo do impacto do dano. O pilar de fogo esmagou os escudos e derreteu o gelo, mas ainda tinha energia suficiente para transformar as construções de Belov em gás. Nalear rangeu os dentes, ativando mais uma vez o escudo mágico de sua espada, enquanto seus servos conjuravam mais proteções. Litos golpeou por trás com a lâmina, sobrecarregando o núcleo da espada de Nalear e interrompendo os feitiços da professora. A barreira quebrou e a explosão envolveu os 4, mas Lith fez questão de ficar logo atrás de Nalear. Com a barreira abaixada, ela poderia se proteger da explosão ou dele, mas não de ambos. Ela também se tornaria seu escudo humano, tornando-o um negócio que vale o tempo de Lith. Lith lançou todos os feitiços que ele tinha preparado, apenas para vê-los esmagados pela luva de Nalear. Sua magia poderia ser usada como uma espada, mas também como um escudo. Então, a explosão os atingiu e os 4 magos foram batidos contra as paredes. Assim que a fumaça se dissipou, o corredor ficou em paz novamente. Farg estava satisfeita com os resultados de seu ataque furtivo. Todo inimigo estava abatido. Havia apenas uma coisa que não se encaixava. Por que você não fugiu? Ela perguntou a Lith. Jogar-se no meio do meu feitiço foi incrivelmente idiota. Você poderia ter, apesar do campo de força e fusão de luz de Solos, os ouvidos de Lith ainda estavam tocando. Solos não teve esse problema, permitindo que ele entendesse o que estava acontecendo e interrompeu Farg. Não deixe ela se recuperar, seu idiota. Ela é a mente dessa porra. Lith apontou para o corpo de Nalear. Só então Farg reativou a visão da vida, notando que Lith e Nalear estavam ficando mais fortes a cada segundo, suas feridas fechando a uma velocidade visível a olho nu. Outro despertado. Isso é um pesadelo. Farg soltou todos os feitiços que restava, mas era muito pouco e muito tarde. Nalear ergueu a luva de ferro, atingindo Farg com uma série de ondas de choque que esmagaram seus ataques e fizeram Farg se espalhar pelo chão, sangrando pelo nariz, orelhas e boca. Parece que somos apenas nós dois novamente, querido Lith. Nalear sorriu sem parar para usar o revigoramento. Lith ainda estava sentado no chão, claramente a explosão havia de alguma forma causado mais danos do que ela esperava. Lith respirou fundo. Falar era barato enquanto os feitiços falavam alto. Levante-se. Ele evitou cuidadosamente interromper o uso do revigoramento, enquanto todos os caídos se levantaram para servir ao seu mestre. Assim que Kila foi libertada do anel de escravos, sua mente entrou em colapso sob o peso de suas ações. Desde o fim de semana anterior, sua vida se transformou em um pesadelo. No momento em que ela usava o anel, ela estava sob o polegar de Nalear. Ela lutou contra a influência do anel o tempo todo. No entanto, sua luta não a impediu de sentir o sangue e as tripas de Girne cobrirem suas mãos, nem a carne de Irial rasgar como papel sob a lâmina encantada. Kila parou de lutar. Ela começou a chorar enquanto tentava desesperadamente se desculpar. Enquanto isso, Fria já estava pálida. A regeneração do coração e dos pulmões de Girne também exigia que ela compartilhasse parte de sua força vital para impedir que sua mãe morresse de fraqueza. Como diabos lhe faz para parecer sempre tão simples? Ela a amaldiçoou interiormente. Ela estava fazendo sozinha algo que a academia a treinou para fazer com 2 equipes de 3 pessoas cada. Sinta-se livre para tomar minha força vital. Orion já havia feito tudo o que podia para estabilizar Irial. Fria agradeceu com a cabeça, pegando apenas o que precisava para manter viva ele e sua mãe. Glória só queria abraçar Kila com força, acalmá-la e dizer-lhe que não era culpa dela. Que tudo ficaria bem. Infelizmente, não há tempo para bondade na guerra.
Glória deu um tapa nela, esperando tirá-la antes que fosse tarde demais. Kila, você é minha irmã e eu sei como isso é difícil para você. Ela segurou o rosto de Kila com as duas mãos, forçando a irmã a olhá-la nos olhos. Agora não é hora de lágrimas. Você deve decidir como deseja se lembrar deste momento. Se no dia em que você salvou a vida de seu amigo ou no dia em que você matou o seu primeiro humano. Kila assinou com a cabeça, sufocando as lágrimas e o ranho escorrendo pelo rosto. Ela colocou as mãos em Uriel, ativando seu feitiço de diagnóstico para entender a profundidade do dano. O feitiço não lhe deu resposta. Ela lançou uma segunda e uma terceira vez, antes de encontrar forças para colocar a mão em seu coração. Não havia pulso, e Uriel se foi. Kila ficou lá por alguns segundos, incapaz de responder à sua expectativa. Ela sentiu algo morrer dentro dela. Trairá a família e os amigos. Como eu poderia ser tão estúpida em usar um item encantado sem nem mesmo saber o que ele fazia? Ela pensou em retrospectiva. Ninguém do grupo já tinha ouvido falar sobre itens escravos, caso contrário Litos teria avisado. Até sua paranoia não podia fazer nada contra o que ele desconhecia. Kila se juntou a Fria, dando sua força vital a ambas as mulheres para ajudá-las a se recuperar. Glória e Orion entenderam o que havia acontecido, mas não havia tempo para lamentar sua perda. Eles ficaram de guarda contra o caos ao seu redor, bloqueando qualquer um que pudesse ameaçar o tratamento em andamento. Para Orion, elas eram apenas crianças, pois Glória e as outras eram rostos familiares que ele tinha visto todos os dias nos últimos 2 anos. No entanto, ela matou Uriel, no entanto. Somente a morte esperava aqueles que ignoravam seu aviso e entravam no alcance de seus feitiços. Girne recuperou o senso, tossindo sangue que invadira seus pulmões. O que aconteceu? Sua mente imediatamente lembrou os eventos que a levaram à experiência de quase morte. A ferida foi profunda, mas me sinto bem. Bom demais. Ladernas golpeou rapidamente o estômago de Kila, fazendo-a desmaiar e impedindo sua tentativa de suicídio. Minha pobre filha, o que eles fizeram com você? Girne abraçou o corpo pequeno da filha e beijou a cabeça. Kila foi reduzida a uma casca pálida, sua pele estava mortalmente fria. Girne se levantou, deixando sua família abraçá-la. Havia alívio em seus rostos e calor em seus toques, mas nenhuma alegria na reunião. Observando o cadáver de Uriel, Girne sabia que nunca houve uma chance de salvar os dois. Ela percebeu, olhando para a culpa nos olhos de Glória, que era ela quem tomava uma decisão impossível no calor da batalha. Não sei se Glória ou Kila poderão viver com o que aconteceu hoje. Não posso fazer nada para mudar o passado. A única coisa que posso fazer é fazer com que a escolha de Glória seja importante. Seguindo suas diretrizes, Fria armazenou o cadáver de Uriel em seu amuleto dimensional. Eles não deixariam mais ninguém prejudicá-lo. Então, ela fez Glória abrir um portal para a floresta, para enviar as meninas para um local de segurança. Capítulo 316, Agonia 1. Fria estava fraca demais para lutar e Kila mal estava viva. Eles seriam um peso morto na batalha que ainda estava à frente deles. Assim que eles atravessaram, Glória fechou os passos de dobra. O que você acha que está fazendo? Orion ficou chocado. Eu já perdi muito hoje. Os olhos de Glória continuaram chorando, mas sua voz era firme. Eu não vou me esconder em algum lugar enquanto vocês dois arriscam suas vidas. Mãe e pai. Eu não poderia viver comigo mesmo se algo acontecer com vocês. Não sabendo que eu poderia ter feito a diferença. Uriel está morto por minha causa. Não, querida. Girne acariciou seu ombro, honrando a determinação de sua filha. Uriel está morto por causa de Nalear. Você não fez Kila sua escrava. Você não ordenou que ela o machucasse, nem impediu a chegada dos curandeiros que poderiam tê-lo salvo. Vamos acabar com essa loucura. Milegenes, a imperatriz mágica do Império Górgona, havia visto muitas coisas terríveis durante sua vida como mágica errante e governante de seu país. No entanto, ver tantos jovens se transformarem em bestas e perder a vida foi uma visão que até ela achou perturbadora.
Legain, por que você me trouxe aqui? Qual é o sentido de assistir a este massacre e não fazer nada? A briga entre os dois despertos parecia um conto de bardo. Ao contrário dos três guardiões, Milea não conseguia desviar os olhos do derramamento de sangue que acontecia nos 5 andares do Grifão Branco. Porque eu queria que você visse em primeira mão o que era o Império Gorgon quando eu o deixei. Uma coisa é ler livros de história, outra é viver. Legain explicou. Se você deseja impedir que essas coisas aconteçam novamente durante sua regência, você deve ser corajosa o suficiente para tomar decisões impopulares. Evite problemas graves por tempo suficiente e tudo vai apodrecer. Ser governante não é um concurso de popularidade. Salah bufou. Esses idiotas do Reino Grifon alcançaram uma paz tão longa que tiveram medo do conflito com as famílias nobres. Sem conflito, não há progresso. Eles deveriam ter pensado nas consequências de deixar pessoas poderosas se tornarem ainda mais poderosas a longo prazo, em vez de priorizar o status quo. Terminou com a família real quase perdendo seu domínio. Isso causaria uma guerra civil que duraria anos. Lembre-se de que pessoas poderosas já têm todos os meios de que precisam para se proteger. Se você permitir, eles drenarão sua autoridade. Um país estável requer equilíbrio e recursos compartilhados. NT, essa fênix é comunista, de fato. Tiriza sentiu. Minha única esperança é que, assim como para Balcor, esse derramamento de sangue traga algumas mudanças reais. A realeza finalmente abriu os olhos. Agora é hora dos nobres verem os erros do caminho ou serem condenados pela história. Nalear estava cercada por estudantes mortos-vivos que a encaravam com olhares cheios de fome e ódio. Seus uniformes brancos, geralmente imaculados, estavam manchados de sangue e excrementos, liberando um fedor fétido que dificultaria a maioria das pessoas a não vomitar. Para Nalear, era apenas mais um dia. Era exatamente a mesma coisa que ela sentia toda vez que via um daqueles nojentos garotos nobres andando pelos corredores do Grifão Branco como se fossem donos do lugar. Nalear sofria desde o primeiro ano de academia, quando tinha apenas 12 anos. Seus pais eram empregados de uma família nobre menor e estavam entusiasmados por sua filha se tornar uma maga. Nalear, nem tanto. Desde que a academia começou, todos a tratavam como uma serva, não como uma colega. Ela esperava que com o tempo conseguisse fazer alguns amigos. Que se ela se esforçasse o suficiente, as pessoas veriam sua falta de nome de família e a respeitariam por seu trabalho duro. A realidade provou que ela estava errada, transformando sua esperança em desespero. Ela suportou o trote e a violência, concentrando-se apenas em seus estudos. A magia era um assunto fascinante, capaz de tirar sua mente da dose diária de miséria. Pelo menos até a noite. Nessas horas, ela voltaria a ser apenas uma garotinha longe de casa. Nalear estava completamente sozinha, recorrendo até a comer em seu quarto para evitar mais acidentes. Na maioria das vezes, ela chorava até dormir. Durante o 3º ano, seu corpo floresceu e seus talentos mágicos também. As coisas começaram com olhares lascivos dos meninos e palavras duras das meninas, mas rapidamente aumentaram. Nalear costumava ser tapeada enquanto ia para as aulas ou antes das aulas. Toda tentativa de autodefesa terminaria com a perda de pontos e as coisas piorando. Os professores a culparam por ser incapaz de se encaixar, enquanto a diretora a condenava por exagerar nas piadas práticas. Foi então que o desespero se transformou em ódio. Quando a academia acabou sendo um inimigo tanto quanto seus molestadores. Depois que um grupo de meninos a arrastou para uma sala isolada e quase a comeram, a diretora finalmente deu-lhe uma cédula de culpa. Não era algo que ela pudesse encobrir, as feridas no corpo de Nalear falavam alto. Depois de curar a garota, o professor Vastor estava pronto para testemunhar a favor de Nalear. Seu relatório provavelmente acabaria com muitas carreiras. Foi apenas oferecendo uma boa quantia em dinheiro para seus pais que a diretora conseguiu manter Nalear quieta. A academia ainda era longa e sua família poderia usar esse ouro para iniciar um negócio.
Nalear se sentiu segura com a cédula na mão, então ela concordou. Sua existência continuava sendo isolada e infeliz, mas pelo menos agora todos a deixavam em paz. As esperanças de Nalear haviam morrido há muito tempo, substituídas pela desconfiança. Para nunca mais se sentir impotente, ela escolheu as especializações de mago de guerra e mago de batalha. Nalear ganhou rapidamente o reconhecimento de seus novos professores, inclusive Ruth. Seu domínio da magia dimensional superou até a hostilidade dele em relação aos plebeus. Tudo correu bem até o final do 4º ano, quando a turma foi à cidade mineira para praticar com cristais de mana. Nalear havia se esquecido do perigo, de como fora da academia a cédula era apenas uma pedra redonda. Isso aconteceu nas minas. Aqueles que invejavam seu talento, seu ranking ou simplesmente desejavam sua beleza, a emboscavam em uma galeria. O plano deles era matá-la e usá-la, descartando o corpo na floresta. Nalear revidou com tudo o que tinha. Ela conseguiu ferir alguns de seus atacantes, provocando sua fúria. Eles a espancaram 1 centímetro da morte, até que, desesperada, ela usou seu último anel para atacar um cristal de mana, provocando uma explosão na caverna. Os atacantes conseguiram fugir e a deixaram quase morta. Eles a arrastaram para um túnel isolado antes que ela conseguisse recuperar a consciência. Profunda o suficiente para garantir que ninguém a ouvisse gritar. Eles se sentiram tranquilizados quando a caverna passou despercebida. Eles pensaram que a morte dela seria considerada um acidente. Nalear sobreviveu. Ela ficou lá por mais de uma semana. A água não era um problema graças à magia, mas não havia quase nada para comer. A magia dimensional foi bloqueada pela variedade da academia, então ela teve que sobreviver comendo tudo o que podia, até coisas que fariam uma cabra vomitar. A raiva a manteve quase viva até que ela foi resgatada. Depois de uma semana, os professores responsáveis por seus cursos de especialização ficaram preocupados e investigaram. Tanto a diretora quanto o professor encarregado do assunto de cristais de mana foram demitidos, mas os culpados se safaram por falta de provas. Nalear passou o tempo todo quando ela estava se recuperando praticando magia. No fundo das cavernas, cercada pela mana que sai de Mogar, onde era tão denso que ela assumia a forma de cristal, ela tentara incansavelmente usar a magia dimensional para escapar, até que sua raiva e talento despertaram seu núcleo. Continua no próximo vídeo.